E aí, galerinha, estão animados para mais uma aula de matemática? Na aula passada, a gente estudou sobre as operações dentro do conjunto dos números racionais. Hoje a gente vai trabalhar essas operações em expressões numéricas. Então vamos lá? Pronto, a expressão numérica é a representação através dos números de uma situação. Hoje a gente vai ver alguns exemplos aqui que a gente trabalha expressões numéricas. Mas você tem que ter a ideia, quando eu trabalho com expressões numéricas, a gente tem que sempre atentar aos sinais de associação, que são eles, o parênteses, os colchetes e a chave. Sempre que eu vou resolver uma expressão, eu tenho que observar esses sinais. Os sinais de associação são eliminados obedecendo à seguinte ordem. Então, eu vou respeitar primeiro, eu resolvo o parênteses, depois os colchetes e em seguida as chaves, beleza? Nós, quando trabalhamos em expressões numéricas, também temos que seguir a ordem das operações. Então, dentro dos parênteses, dos colchetes e chaves, eu vou respeitando agora as operações. Primeiro, potenciação e radiciação. Quem vir primeiro, quando vem as duas operações assim, é quem vir primeiro da esquerda para a direita, beleza? Da mesma forma, multiplicação e divisão. Quem vir primeiro da esquerda para a direita. A potenciação e a radiciação eu priorizo antes da multiplicação e divisão, que é antes da adição e subtração. Deu para entender? Então vamos ver aqui agora um exemplo. Eu tenho 8,36 mais menos 1,2 elevado ao quadrado, dividido, ó. Lembra lá que esse aqui é um dos símbolos para representar a divisão, tá? Esses dois pontinhos representam a divisão. Então eu tenho isso dividido por 2 menos 2,01. Tranquilo? Eu tenho 8 inteiros e 36 centésimos mais menos 1,2 décimos ao quadrado dividido por 2 menos 2,1 centésimo. Ok? O que é que a gente tem que fazer primeiro? Primeiramente, tem um parênteses aqui. Esse parênteses ele está aqui para separar esses dois sinais e também elevar esse número que é o negativo, tá? Quando eu tenho um número negativo elevado ao quadrado, a gente coloca o parênteses para que não pense que é só o número que está elevado ao quadrado, mas sim também o sinal. Beleza? Primeira coisa aqui, então vou começar resolvendo esse menos 1,2 ao quadrado. E a gente sabe que um número ao quadrado é o produto dele por ele mesmo, não é? Então, menos 1,2 vezes menos 1,2, menos com menos na multiplicação fica mais. Então eu sei que a resposta vai ficar um valor positivo. E agora eu faço a multiplicação, como a gente já sabe, com os números aqui. 1,2 vezes 1,2. Na multiplicação com números decimais, a gente multiplica normalmente e depois a gente presta atenção na vírgula. Então vamos lá, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. A gente já sabe que a gente tem que dar um espaçozinho para começar com o próximo número, então fica 1 vezes 2 que dá 2 e 1 vezes 1 que dá 1. E agora eu faço a operação de adição. Somo esses dois valores, fica 4 mais 0 que dá 4, 2 mais 2 que dá 4 e 1 que está sozinho aqui, repete. Então deu 144, mas está faltando uma coisinha. Na multiplicação a gente realiza e depois a gente presta atenção na vírgula. Nesse caso aqui, ó, quantas casas decimais tem? Então nesse número tem uma casa e nesse outro número tem uma casa. Logo eu tenho duas casas decimais. Então partindo aqui do último 4, eu vou andar duas casas decimais. Aqui, ó, um para cá, o resultado ficou 1,44. Beleza? 1 inteiro e 44 centésimos. Bem simples, não é? A gente vai resolver, eu vou colocar aqui descendo como se você estivesse colocando no seu caderno. Tranquilo? Então aqui ficou 8,36, que a gente repetiu. Ficou 1,44, que a gente fez essa operação, já tirou do parênteses e já realizou a potenciação. E agora vem uma divisão por 2 menos 2,01. Então agora, seguindo a ordem das operações, qual é a próxima que eu vou fazer aí? Então você sabe que a divisão tem prioridade. Na divisão tem prioridade. Eu vou realizar primeiro a divisão, antes de realizar a adição e subtração. Beleza? Então aqui, ó, 1,44 dividido por 2. Vou realizar essa divisão. Coloquei aqui na forma de chave.
ficou 1,44 dividido por 2. A gente aprendeu na aula de divisão com números decimais que a gente pode achar uma fração equivalente a essa daí, que uma divisão é uma fração, lembram? Então, eu vou achar um equivalente. Como é que eu faço para tirar essa vírgula daí? Percebam o seguinte, essa vírgula está deslocada duas casas. Significa que se eu multiplicar esse número de cima por 100, eu vou ter o número inteiro. Então, 1,44 vezes 100 fica 144. Da mesma forma que eu faço em cima da minha fração, eu tenho que fazer embaixo, 2 vezes 100 fica 200. Então a gente chega nessa divisão. Agora eu não tenho vírgula, consigo efetuar a divisão normalmente, beleza? Mas perceba o seguinte, o 144 é menor que o 200, logo não dá para dividir. E o que é que a gente tem que fazer aqui? Colocar em decimal. Eu vou acrescentar um zero aqui no número e aqui eu vou colocar um zero com vírgula. Significa que esse número vai ficar um número decimal, beleza? Aí aqui ficou 1440 e aqui eu coloquei 0, e agora eu continuo a divisão normalmente, beleza? Lembre-se sempre de colocar o 0, aqui quando vocês acrescentarem um valor para que aumente e eu consiga dividir, beleza? Então, 1440 dividido por 200, quantas vezes o 200 cabe dentro desse valor? Então você sabe que 2 vezes 7 dá 14, 7 vezes 200 dá 1400. Percebeu como foi bem simples? Aí eu faço 1400 dividido por 200 vai dar 7. Multiplico voltando, 7 vezes 200 vai dar 1400. Eu faço essa subtração para achar o meu resto. 1440 menos 1400 sobrou 40, beleza? E 40 não dá para dividir por 200, é menor. O que é que eu tenho que fazer? Novamente, eu vou colocar um zero e aqui agora vai passar a ser centesimal, não vai ser mais decimal, beleza? Coloco um zero aqui, ó, mas perceba que eu não preciso colocar mais vírgula, só aquela primeira vírgula já basta. Então agora ficou 400 dividido por 200. E você já sabe que 400 dividido por 200 vai dar 2. Então o resultado dessa operação aqui é 0,72. Bem simples, não é? Então vamos voltar lá, colocar lá o valor. Eu sempre multiplico voltando para achar meu resto, tá? 2 vezes 200 dá 400, 400 menos 400 deu 0. Resto 0, finalizou. Vamos voltar lá. Então essa divisão aqui, ó, 1,44 por 2 é 0,72. É a mesmo valor daquela lá, tá certo? Perceba o seguinte, eu já eliminei os parênteses, já eliminei a potenciação e também já eliminei a divisão. Só sobrou a adição e a subtração. Adição e subtração, entre elas não tem hierarquia. O que é que eu vou olhar? Sempre a primeira que aparecer. Então a primeira que aparece aqui é a adição, eu vou realizar a adição, depois eu realizo a subtração, beleza? Então 8,36 mais 0,72, isso aqui eu vou realizar essa adição, vai ficar como? Arma a continha de adição, respeitando unidade, dezena, centena, nesse caso, unidade decimal também, ok? Só colocar vírgula embaixo de vírgula e realizar a continha. 6 mais 2 dá quanto? Dá 8, não é? 3 mais 7 dá quanto? Dá 10. Coloca o 0 e passa 1 para a próxima ordem. Isso aí a gente já sabe, a gente já está careca de saber disso. E o 8 mais 0 dá 8, com 1 que veio da ordem anterior, fica 9. 908. Essa é a resposta? Não. A vírgula, se eu organizei certinho, é só descer ela para baixo e colocar aqui. Beleza? Então a resposta é 9,08. Beleza? Bem simples, né? Então já realizei essa adição, que deu 9,08. E agora eu vou realizar a subtração. 9,08 menos 2,01. Realizando a subtração aqui, ó, coloquei armezar os valores, respeitando a minha vírgula. E eu faço a operação. 8 menos 1, que dá 7. 0 menos 0 é 0. E 9 menos 2, que dá 7. Então esse é o nosso resultado, 7,07, ok? 7 inteiros e 7 centésimos. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo aqui? Esse exemplo é um pouco maior. Eu tenho aqui, ó, um colchete, tenho um parêntese que é 4,1 menos 1,8. Eu tenho uma multiplicação,
tenho outro parêntese, dentro desse parêntese eu tenho um valor ao quadrado, e aqui eu finalizo com uma soma, depois eu divido tudo isso por 3. Primeira coisa, respeitar os sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves. Primeira coisa, o que é que eu vou começar por onde? Eu percebo que tem parêntese, e dentro desse parêntese tem um expoente, então eu vou priorizar aqui, vou resolver logo, tirar esse expoente dentro desse parêntese, beleza? Então aqui, 4,1 menos 1,8, realizando essa subtração, a gente acha 2,3. Então, dentro desse parêntese, deu 2,3. Eu coloco ele lá. E agora aqui eu tenho o quê? Outro parêntese com um produto. Ai, Cleber. Corta. Então, aqui eu tenho outro parêntese com uma potenciação dentro desse parêntese. Beleza? Então, aqui eu tenho 0,3 elevado ao quadrado. E a gente sabe que o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 0,3 vezes 0,3. Realizando essa multiplicação, a gente chega no seguinte resultado. 0,09. Ok? Multipliquei 3 por 3, que deu 9. 3 por 0, que deu 0. 0 por 3, que deu 0. 0 por 0, que deu 0. Fiz a adição e coloquei a vírgula aqui, respeitando, sabendo que tinha duas casas decimais após a vírgula. Então, aqui ficou 0,09. E agora eu estou multiplicando por menos 1. Menos 1 vezes 0,09. Quando eu multiplico um valor por 1, permanece o mesmo valor. Quando eu multiplico por menos 1, ele fica um valor negativo. Ok? Então aqui menos 1 vezes 0,9 é menos 0,09. Ok? Ele ainda permaneceu dentro do parêntese, por quê? Porque eu tenho esse sinal que está pertencente a esse número, e eu tenho um sinal de multiplicação aqui. Então a gente deixa dentro do parênteses para não confundir. E depois eu estou adicionando e depois dividindo por 3. O que é que eu vou fazer agora? Vou realizar essa multiplicação. Então 2,3 vezes menos 0,09, quando a gente multiplica um valor positivo por outro negativo, a resposta logo é negativa. Então, quando eu for multiplicar, eu não preciso considerar o sinal aqui. Eu já considerei, eu sei que vai ser uma resposta negativa. 2,3 vezes 0,09, na multiplicação a gente não precisa se preocupar com a vírgula no primeiro momento. Realiza a multiplicação normalmente, como a gente já sabe, e depois coloca a vírgula respeitando a quantidade de casas decimais. No caso aqui, nesse número de cima eu tenho duas casas depois da vírgula, nesse número de baixo eu tenho uma casa após a vírgula. No total eu tenho 3 casas, ficaram da seguinte forma, e está aqui depois do 7, 1, 2, 3. A resposta é 0,207. Tranquilo? Então essa é a resposta aqui desse produto, 0,207. Menos, que vem o número negativo, menos 0,207. Mais 12,207 dividido por 3. Preste atenção aqui o seguinte. Eu tenho um valor negativo, um valor decimal, que é menos 0,207. Ok? Não chega a ter um inteiro. E aqui eu tenho 12,207. Quando eu tenho uma operação aqui, eu posso interar esses números, não posso? Então eu vou passar o 12 para frente, ele vai continuar positivo. E esse aqui eu vou passar para lá. Agora vocês vão entender. Com 12,207 menos 0,207. 12,207 menos 0,207 fica 12, não é? Então o resultado aqui fica 12. Então aqui eu já resolvi tudo que estava dentro dos meus colchetes, beleza? Então agora ficou 12 dividido por 3. Perceba o seguinte, o 3 está no final, então eu resolvi tudo que estava dentro do meu colchete para depois realizar essa divisão por 3. Então 12 dividido por 3 que dá 4. Galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu as expressões numéricas dentro do conjunto dos números racionais. Eu vejo você na próxima aula. Falou, galera, e bons estudos!